Bom dia, segunda-feira, e eu te pergunto por que comunicar ideologia e filosofia de negócios é tão relevante, tão importante para as estratégias de sucesso e de marketing empresariais. Faz sentido para você? Já pensou sobre isso? Se você me acompanha aqui, a gente já falou várias vezes, você já sabe que branding, comunicação assertiva passa por essa consideração de valores, princípios organizacionais, mas por que isso é tão relevante, é tão importante? Vê se faz sentido para você essa análise, tá? Então, comunicar valores, princípios mercadológicos, marketing ideológico, ou seja, ter uma bandeira organizacional, ter uma filosofia de negócios para comunicar por que é tão relevante, por que eu tenho que fazer isso. Então eu quero que você fique com esses insights, essas reflexões para poder levar aí para o seu time esses conceitos e para você montar aí uma estratégia que envolva essas questões que são significativas aí, especialmente para empresas que tratam de consultoria, de serviços, né? Porque um varejo, ele tem essa questão do atendimento que precisa ser refletido nessas filosofias, vamos dizer, mas os próprios produtos, por vezes, já são fomentados numa filosofia dentro dos fabricantes, dentro das marcas dos fabricantes. Então, o varejo, ele acaba sendo uma representação de atendimento, né, de bom acolhimento, de pós-venda, de suporte. É extremamente relevante, sim, mas quando a gente pensa em serviços, em consultorias, em vender o meu penso, em vender a minha expertise, né? Aí o furo já tem que ser mais profundo, mais embaixo, porque eu tenho que embutir ali uma questão de autoridade, de credibilidade. Bom dia! Isso se faz com liderança. Quando eu tenho esses conceitos de valores, de princípios filosóficos dentro do meu negócio, quando eu consigo comunicar isso, especialmente nas minhas redes sociais, eu agrego valor a tudo que eu faço. Logo, eu estabeleço uma identidade de marca que é essencial, é fundamental para a minha liderança mercadológica. Ora, se eu abro uma empresa olhando para o futuro, olhando para frente, eu vou querer sim que ela lidere, nem que seja dentro do meu bairro. E com o digital hoje, eu tenho a consciência que eu posso liderar em nível Brasil. Eu não consigo fazer liderança se eu não utilizo essas estratégias de marketing ideológico. Isso faz sentido para você? Então, estabelecer uma identidade única, ela envolve princípios de filosofia e de valores nas redes sociais, em todos os meus canais. É uma abordagem diferente sobre como que eu olho o mercado, como que eu atendo o meu cliente, os meus diferenciais de uma forma muito clara sendo utilizadas para fazer esse relacionamento aquecer. Logo, eu vou criar uma conexão emocional com o meu cliente a partir dessa visão de princípios, de valores, de negócios. Se eu não tenho esse marketing ideológico bem estruturado, eu não consigo criar essa conexão com o meu mercado. E aí, eu não consigo de uma forma autêntica e simples, e fácil, e leve, compartilhar as minhas experiências, educar o meu público, conhecer as dores do meu público, os sonhos do meu público. Logo, se eu não educo, se eu não busco esse lugar de fala, eu não vou conseguir a liderança que eu preciso, eu não vou conseguir os parceiros estratégicos que eu preciso, eu não vou conseguir fazer inovação porque eu não tenho esses parceiros estratégicos, eu não consigo a sustentabilidade dos meus resultados numa linha síntese, né, de tudo que a gente está falando. Logo, para criar essa comunicação com o mercado, para que eu seja e para que meus princípios e meus diferenciais estejam latentes diante dos meus diversos públicos, eu preciso, com toda a segurança, estruturar os meus valores, minha missão, minha visão, né? E para pessoa física também vale essa reflexão. Aline, mas eu não consigo fazer analogia prática disso. Pensa você como um ser humano único que com seus princípios, o que faz uma pessoa valer mais em termos de business mesmo, né? Ser contratada na frente, ganhar prioridade sobre projetos do que outras. Esse posicionamento de segurança, de credibilidade, né? De princípios sobre quem eu sou, o que eu entrego, que tem a ver com o meu compromisso com sustentabilidade, com responsabilidade, com compaixão, enfim. Agora, uma pessoa, um ser que não tem ali esses valores muito bem calcados e apresentados na prática, em ações do seu dia a dia, eles podem até convencer, mas a curto prazo.
ou eles ficam sempre atrás daquela pessoa que tem essas marcas de uma forma muito ancoradas na sua comunicação, no seu posicionamento. Lembrando que comunicação, a gente fala de verbal e não verbal, é sobre atitudes. É sobre a presença, a energia que exala de mim a partir daquilo que eu realmente acredito e daquilo que eu realmente faço. Então não adianta, se eu agora voltar para a questão da empresa, empresarial, esse branding pode ser pessoal, mas também é de negócio, a gente está falando de business aqui. Esse branding, ele não se faz só no discurso, ele se faz também na prática. A longo prazo não adianta eu dizer que eu sou uma empresa sustentável e eu faço, por exemplo, e eu contamino o meio ambiente, né? Não tenho política qualquer de processo qualquer de cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, ou seja o que for. Então, eu tenho que ser congruente. E a gente tem aí grandes marqueteiros do mundo inteiro falando que a comunicação assertiva, ela trata de amor, verdade, congruência e transparência, né? Então, isso o público percebe. Hoje, ainda mais hoje, com a arma das redes sociais nas mãos, em que a denúncia é em tempo real por todos. Eu não posso correr o risco de falar uma coisa e fazer outra. Então, o que requer? Além de estabelecer... além de estruturar, além de botar no papel mesmo ali os seus princípios de valor, missão, enfim, que são as lives que a gente fez na semana passada. Aí, se você quiser, volta ali que eu te mostro como montar esses princípios de valores de marketing ideológico. Além de você montar isso, você tem que botar de fato no treinamento para com suas equipes, né? E você tem que comunicar nas redes sociais, dizer para o seu cliente: nós atendemos assim, nós fizemos assim, nós somos assim, né? E comunicar e executar, e mostrar que está executando. Aline, mas aí eu digo lá que eu sou uma empresa responsável socialmente, eu ajudo algumas entidades da minha cidade, mas eu não quero que ninguém fique sabendo. Eu sempre digo, sim, é verdade que a gente não tem que ajudar os outros mostrando a mão que ajuda, né? Eu sei. Mas, por outro lado, os líderes, as lideranças, elas têm que ser exemplos sociais. Então, você tem que, como liderança, o papel de inspirar. Aquela marca, aquela pessoa que é líder, ela inspira, ela é um professor, ela é uma autoridade, ela influencia o mercado porque ela tem uma manada aí atrás dela de evangelizadores que são clientes satisfeitos. E ela influencia o mercado. Influenciadores, o próprio nome já fala, influenciadores influenciam o mercado. Então, eles são extremamente responsáveis por aquilo que eles comunicam. E esse é um ponto relevante hoje na nossa sociedade, que em tese é democrática no sentido de ser, de falar, de pensar, de agir, porque ao mesmo tempo que a gente tem a livre expressão, e que bom, e tem que ser assim, nós temos que ter cuidado para quem a gente segue, né? Porque aquele seguidor, ele vai me influenciar. Aquele influenciador, ele vai me influenciar de alguma forma. Esse é o papel do influenciador, né? Então, essa confiança que se fortalece através da credibilidade, ela se faz tanto a nível pessoal, no caso, como a gente está citando do influenciador, ou mesmo você aí que é dona de casa, que é mãe de família, todos nós temos todos esses papéis, né? Sou filha, sou irmã, enfim, dentro do meu papel eu influencio através da minha segurança, através da minha postura. As marcas não são diferentes, né? E assim como um ser humano, ele na fase ali da adolescência para a fase adulta, né? Ele ancora muito bem quem ele é, e já começa, esses traços já começam a aparecer ali na infância, tu já sabe, aquele lá é mais genioso, aquele lá é mais cauteloso, aquele lá é mais extrovertido, aquele outro lá é mais contido, tá tudo certo, são princípios, valores, não existe mais menos, existe jeitinhos, três jeitos, características, e assim é também as marcas. Então as marcas, quando elas nascem, elas estão um pouco engatinhando a respeito de quem de fato elas são. Mas é bom que ela já tenha um desenho ali para saber em que pés comunicar, para onde se direcionar, para o que defender diante do seu mercado, e assim já estabelecendo uma conexão, uma fortaleza diante da sua marca, que é o seu brand, que é a sua gestão de marca. Logo, à medida que ela vai amadurecendo, esses traços vão aparecendo com mais força. Então, lá no começo da jornada, no plano estratégico do negócio, eu identifico, olha, nós somos uma empresa com responsabilidade social sustentável, por exemplo, ok, ótimo, tá ali no papel. Então, já de imediato, a gente sabe que essa empresa vai ter uma tendência a olhar para projetos sociais voltados para a questão ambiental, por exemplo. E à medida que ela vai maturando, que ela vai crescendo, ela vai chegar num ponto lá que ela tem que distribuir lucros, inclusive
inclusive para a área do servir, ela vai priorizar projetos relacionados a esse. E quando ela já tem funcionários que estão alinhados e clientes que estão alinhados com esse propósito também, eles mesmos já vão trazer a demanda. Logo, a conexão com o mercado que trabalha, que trata sobre essas questões vai ser natural e a empresa cada vez mais vai se fortalecendo nesse diferencial que ela mesma criou lá atrás, né? Aline, eu tenho meu negócio há muito tempo, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu quero fazer uma liderança mercadológica, eu quero enraizar minha marca, eu quero que ela vale mais. Olha, eu não quero vender só por preço, eu quero que as pessoas me comprem por uma percepção de valor que elas têm, então você tem que criar isso, tá tudo bem criar agora você tem mais maturidade, tá tudo certo, você já sabe que às vezes a gente começa e não sabe muito bem para onde a gente vai, agora você já tem essa fortaleza, que bom, só que se você ainda nem sabe qual vai ser as suas fortalezas, as suas bases de ancoragem, de fundamentação do seu negócio, a partir desses princípios, o que vai acontecer? Você vai demorar mais para conseguir potenciais investidores, você vai demorar mais para estruturar uma imagem sólida diante do mercado e isso vai fazer com que você leve mais tempo também para vender valor e não preço, né? Então é importante a gente ter essa consciência de que credibilidade e autenticidade é o que faz a conexão única e diferenciada junto com o seu mercado. E a autenticidade, ela vem desses princípios de diferenciação sobre quem eu sou, sobre a minha postura, sobre o que eu comunico, o que eu falo, como eu educo as pessoas, como eu ajudo as pessoas, que é um jeitinho que só eu tenho pela minha identidade, pelas minhas defesas, né? Logo, essa confiança, essa credibilidade, o público vai sentindo aos pouquinhos, na medida que você vai falando, na medida das bandeiras que você defende. Que bom que você tenha como marca uma bandeira sua. Você pode defender várias bandeiras, mas se você tem um slogan, a gente falou sobre isso também semana passada, melhor ainda. Você vai atrair leads mais qualificados, ou seja, potenciais clientes mais identificados à sua mensagem ideológica. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos o Zafra, que há muito tempo utiliza a bandeira economizar é comprar bem, porque aí trata de princípios voltados sobre não preço, mas a economia do quê? Economia do seu tempo, economia do seu conforto, economia do que a gente está falando, né? Então, ali você já seleciona o público a partir de princípios que aquele público entende como sendo importantes para ele. E é ótimo para a marca, porque ela atrai aquele público que faz sentido para ela também, né? Então o que a gente quer? A gente quer clientes que façam sentido para nós e vice-versa. E assim a gente vai educando o mercado sobre quem a gente é, sobre o nosso posicionamento, sobre o nosso brand, sobre a nossa gestão de projetos, sobre a nossa educação mercadológica, a nossa contribuição social a partir da nossa proposta de valor. Ora, eu contribuo o mercado como ajudando a sociedade. Como é que eu ajudo a sociedade? Bom dia! Como é que eu ajudo a sociedade? Através desses princípios de proposta de valor que tratam de engajamento forte e reputação. Reputação é algo que você tem que cuidar com muito foco, com muita dedicação. Você tem que construir relacionamento com seu cliente cuidando extremamente da sua reputação. Você tem que blindar a sua marca a qualquer custo. Blindar a sua imagem a qualquer custo. Ora, a gente sabe que à medida que a gente vai crescendo, os haters vão crescendo também. Então é muito comum a gente se dar conta sem querer dias mesmo. Sexta-feira eu estava na frente de um cliente e a pessoa fez uma avaliação, olhou a avaliação dali do Google, enfim, disse, nossa, de 20 avaliações aqui tem uma ruim que baixou meu score. E ela olhou aquilo ali, era a dona do negócio e disse assim, nunca vi essa pessoa na minha vida. Ela falando mal do atendimento, dizendo que marcou um atendimento, né, na área de decoração de interiores e que não foi, nem deram as horas. E eu disse assim, eu nunca vi essa pessoa na minha frente. Porque já existe uma indústria de pessoas que são pagas para avaliar mal os concorrentes, né? Então, a gente sabe que essas coisas fazem parte do jogo, do game, por isso eu tô colocando isso aqui, é importante, só que a partir do momento que nós temos o enrasamento, a verdade sobre quem somos, a gente entende também que aquilo ali faz parte do jogo, tá tudo bem, o que vale, o que fica pro mercado é a nossa energia, é sobre realmente as coisas boas que a gente fez, os feitos que a gente fez, que a gente vai fortalecendo e colecionando à medida que a história vai acontecendo, a história da sua marca, a história do seu brand, que dali na frente pode valer milhões, e assim é. Então, se você pegar todas as grandes marcas, todas elas um dia foram pequenininhas, algumas já nasceram com potencial econômico, a maioria não, a maioria nasceu sem recursos, numa garagem de uma casa, e que hoje é gigante, temos vários exemplos disso. O que acontece?
essas empresas, elas são o que são e elas valem hoje muito dinheiro pelo simples símbolo delas. Não tô nem falando em ativo pessoal, tô nem falando em ativo de estrutura física, né? Mas só a marca por si só já vale muito. E esse valor, ele foi construindo ao longo da história da empresa através desse posicionamento firme que é o branding, através da inspiração e case de sucesso. Então pega essa palavra, que essa palavra é a ordem, a palavra-chave de ordem do marketing 6.0, inspiração. Inspiração vem de troca de experiências com o mercado, tá? Então, inspiração, por isso que nas estratégias de marketing, de comunicação assertiva, tem que olhar para toda a jornada, todo o funil do cliente. Captação, relacionamento, ativação da experiência no momento da compra, o encantamento no pós-venda. Eu preciso inspirar, eu preciso ter a intenção, eu preciso ter um gestor de comunicação, tá? Que pense nessa comunicação assertiva com o mercado em todas as fases, em todas a jornada, bom dia, em toda a jornada aí de relacionamento, tá? Eu preciso disso, porque aí eu ativo dentro dessa minha comunicação intencional a experiência e a inspiração. Líderes inspiram. Como é que eu inspiro? Defendendo bandeiras, defendendo uma ideologia que é minha, né? Então, pra gente encerrar, vou pegar um exemplo aqui fácil. Se você tem R$1 milhão e quer investir e quer botar na mão de algum profissional. Você vai colocar na mão de um profissional que está numa sala com ar-condicionado, já há tempos no mercado, atendendo um monte de gente, que tem sucesso nos seus resultados, que tem portfólio, que tem uma presença de credibilidade, de repente com terno, gravata, postura, ou você vai entregar esse dinheiro a um ser que não toma banho, que tá desleixado, que não é compatível, que fala uma linguagem assim estranha, de repente que não é do mundo do business, né? Você vai pensar, nossa, tá fora do jogo, eu não vou colocar, eu botar fora meu dinheiro se eu der pra uma pessoa errada. Então, essa comunicação que passa não necessariamente pelo verbal, mas pelo todo da energia que é sobre o posicionamento mercadológico, faz a diferença na hora de você criar valor de mercado a curto, médio e longo prazo. É a diferença que faz entre seu cliente escolher você ou o concorrente. E são situações, por vezes, empíricas, a gente não se dá conta da importância disso para os nossos resultados, tá? Então é isso, gente. Inspirar. Inspirar é a palavra de ordem. Se você inspira seu cliente em todas as etapas da jornada de atendimento, captação, relacionamento, ativação de compra, encantamento, se você inspira seus clientes em todas as etapas com periodicidade, recorrência, constância, através das suas redes sociais, através do seu site, enfim, você já está fazendo gol, tá? Você já está ancorando o mercado, você já está criando seu espaço, fazendo seu market share, fato, ponto, tá? O resto, você pode sim amplificar, mas as redes sociais, o investimento no tráfego, o boom, né, a ampliação de tudo isso, ela se dá pela verdade de quem você já é. Tá? Ela amplifica aquilo que você já é. Então, cuide bem desse teu brand, depois você só utiliza as técnicas de tráfego pago, de iscas digitais, enfim, balde marketing. Aí vem a técnica para te ajudar a explodir mais aquilo que você já é. Ou seja, aquela gestão boa e forte que você já tem. Por isso que quando a gente fala aqui em consultoria, em gestão de projetos, a gente fala em marketing, vendas e liderança. Porque uma coisa está extremamente amarrada à outra. Eu posso cuidar de um pedacinho, mas se eu não olho para o todo, e aqui a gente está falando com líderes e gestores que querem ancorar esses negócios, ou estão começando, ou têm um sonho de empreender, ou já estão numa gestão, numa caminhada de empreendedorismo e de administração, né? Eu preciso entender o conceito dessas coisas, tem que estar tudo alinhadinho para integrar toda essa questão aí com a prática do meu dia a dia. Amanhã a gente vai aprofundar mais na prática de tudo isso, tá? Dito tudo isto, te desejo uma excelente semana, mais um dia começando com alegria e glória para o nosso sucesso profissional e desenvolvimento social. Até mais, amanhã a gente volta com mais um 737.